Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde seu coração. Sejam bem-vindos ao nosso café espiritual, nosso devocional diário. Eu sou a pastora Andréa Tavares e estamos aqui mais uma vez nesse momento precioso de palavra e oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse devocional e vamos juntos. Porque todos os dias nós temos alguns minutos dedicados a fortalecer a nossa fé através da palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia, prepare o seu café e vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer ministrar a cada um de nós hoje. Há dias, como já falamos aqui tantas vezes, que nós estamos cansados, às vezes sem direção, às vezes talvez feridos, injustiçados, parecendo que estamos sem forças. Você já se sentiu assim? Ou talvez esteja se sentindo assim? É nesse cenário que Davi escreveu muitos salmos. E os salmos de hoje, nós vamos do 140 ao 143, eles são conhecidos como orações de um homem perseguido, mas que nunca, jamais perdeu a confiança em Deus. Enquanto os inimigos armavam ciladas, Davi, ele levantava os olhos para o Senhor. Então, amados, ele nos ensina que a maior arma do cristão não é a força, nunca foi, mas é a presença de Deus. Então, nesses capítulos, nós vamos ver alguns grandes temas. O Salmo 140, Davi está pedindo livramento dos homens maus, reconhecendo que é uma batalha real, mas que Deus é o seu escudo. O Salmo 141, Davi ora para que o Senhor, Deus, ele vigie não apenas os seus inimigos, mas também a sua boca e o seu coração. Isso te diz algo? Meus irmãos, nós temos que pôr, como diz Davi, uma guarda em nossa boca, porque na maioria, não sei se caberia dizer na maioria das vezes, mas em algumas, muitas vezes, a gente pode perder batalhas porque a nossa boca é muito grande. Meus irmãos, o Salmo 142, ele é escrito quando Davi ele estava escondido na caverna. Lembra dessa passagem? Nós já falamos em alguns devocionais aqui. Davi se sentiu abandonado por todos, mas não de Deus. E encerraremos o 143 num dos salmos talvez mais emocionantes, onde Davi está cansado, sem forças, sem respostas, mas ele faz uma oração profunda. E ele diz: faze-me ouvir, Senhor, a tua benignidade pela manhã. Não é isso que nós desejamos todos os dias? Ouvir dessa benignidade, dessa bondade de Deus? Davi não pediu riquezas, Davi não pediu vingança, Davi pediu direção de Deus. E essa mensagem é para nós, irmãos. Porque quantas vezes nós vivemos dias parecidos, onde emocionalmente estamos cansadas, ansiosas, sobrecarregados, muitos perdendo as esperanças, mas a palavra de Deus, e hoje através desses salmos nos lembram que Deus continua sendo o nosso escudo. A batalha, ela não pertence ao homem, ela pertence ao Senhor. Lembra lá em Êxodo 14 que nós estudamos aqui? Versículo 14 do Êxodo 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, meus irmãos, a gente pode ter a certeza de que Deus protege o nosso coração antes de mudar as circunstâncias. Davi, ele primeiro pediu que Deus guardasse a sua boca. Que possamos pedir isso hoje ao Senhor também. Jesus, nos ajude, querido Espírito Santo, a guardar a nossa boca, a refrear a nossa língua. É o que está escrito lá em Tiago. Porque
Às vezes, queridos, parece que quando a gente fala, né, a gente parece que está ganhando batalhas, mas às vezes é o contrário. A palavra do Senhor, Jesus ensinou em Lucas 6,45, porque o que há em abundância no coração, disso a nossa boca vai falar. Então, temos que ter muito cuidado e vigiar. Vigie. Vamos vigiar nessa semana. Muitas vezes, quando imaginamos que estamos sozinhos, vendo que todos foram embora, nós não percebemos que alguém permaneceu. E sabe quem é esse alguém? Deus. Ninguém apareceu lá naquela caverna para ajudar Davi, mas Deus estava lá. Jesus também se sentiu abandonado pelos discípulos, lembra? Mas o Pai nunca o abandonou. A palavra diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus está dizendo isso para você hoje, meu irmão. Ainda que você se sinta sozinho, ainda que você veja todos indo embora, Ele, o Senhor, está te dizendo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas precisamos pedir que Deus nos dê a direção e obedecer, porque a direção de Deus vale mais do que qualquer resposta imediata. Às vezes a gente quer a resposta para ontem, né? Não é nem para hoje. Davi, ele não pediu que Deus explicasse tudo a ele. Ele pediu, mostra-me o caminho. Meus irmãos, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a resposta definitiva para todos aqueles que buscam direção, descanso, esperança. Qual a batalha que cada um de nós enfrenta hoje? Talvez você, assim como eu, esteja enfrentando batalhas que ninguém conhece. As minhas, alguns conhecem. Meu esposo, meus filhos. Algumas que são maiores e que a gente só fala com Deus. Talvez a sua seja dentro da sua casa, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, ou até mesmo dentro da sua própria alma. Mas saiba de uma verdade, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele nunca perdeu batalha alguma. E como nós vimos nos salmos anteriores, aqueles que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião. Eles não se abalarão, mas permanecerão para sempre, firmados, sustentados, alicerçados. E quem é fundamentado em Jesus, quem está na rocha, não na areia, porque tem muita gente que está lotando igreja, mas está fundamentado na areia, não busca, não conhece a palavra, não ora, não, é uma vida que não teve uma conversão verdadeira. Desculpe, irmão, mas se esse é você, as coisas não vão ter o fim que você imagina. O que quer dizer que nem todo aquele que segue a Jesus vai ter o fim que imagina, não. Mas o que Deus já determinou para nós, mas aqueles que estão no Senhor podem ter certeza, meus irmãos, vai valer a pena servir, buscar, perseverar, permanecer no Senhor. Porque aqueles que confiam nele não vão ser envergonhados. Não serão. Talvez você não tenha mais forças, mas Deus é forte. Como falávamos ali ontem no culto, e fica o convite, ouvimos um testemunho extraordinário do nosso querido amigo, irmão, diácono Douglas Lima, e está lá no nosso canal do YouTube, a transmissão do culto foi ao vivo. Você pode entrar lá na Kingdom Church Maricá, aqui no YouTube,
e ouvir essa palavra maravilhosa que Deus enviou ao nosso coração ontem. Gerar milagres, queridos, dói, mas o caminho de Deus é perfeito. O que a gente não entende agora, não sabe a decisão para tomar, o Senhor nos conduz ao caminho. O Senhor, Ele atua com a sua graça, o seu favor imerecido sobre cada um de nós. Então, meus irmãos, antes de tomar qualquer decisão importante, nesse iniciar de mais uma semana, ore, entregue ao Senhor, diga ao Senhor como Davi declarou no Salmo 143:8, mostra-me o caminho, Senhor, que eu devo seguir. E aí, você siga e escolha confiar e obedecer ao Senhor, mesmo sem enxergar todas, ou ainda que não enxergue qualquer resposta, porque a paz de Deus, ela nasce da nossa obediência na direção que o Senhor nos aponta. E quando Ele silenciar, você tem a palavra de Deus para te mostrar o caminho certo que você deve seguir. Então, meus irmãos, a nossa vida em Jesus, com Jesus, não vai ter ausência de lutas, mas vai ter a segurança da presença de Deus. Jesus venceu a maior das batalhas, a batalha na cruz. Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a morte, Ele derrotou Satanás. Então, meu irmão, quem pertence a Cristo vai enfrentar qualquer batalha sabendo que a vitória final já foi conquistada. Aleluia! Então, sim, o cansaço às vezes vem, mas continue caminhando. O Deus que guiou Davi, Ele está guiando cada um de nós. Eu creio assim em você. Pai querido e amado, começamos mais uma semana. Exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome. Queremos honrar o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador. O Senhor nos conhece, Pai, e há dias que estamos tão cansados, Senhor. Ah, Jesus, sem direção, sem forças, mas hoje nós levantamos, Senhor, a nossa alma diante de Ti, clamando que o Senhor conduza nossos passos, guarde a nossa mente, purifique o nosso coração e nos livre do mal, nos livre das artimanhas do inimigo, livra a nossa casa, livra os nossos filhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, por amor ao Teu nome, Jesus. Ensina-nos a confiar na Tua direção, não nas nossas emoções, Pai. E que nessa manhã, tarde, noite, possamos ouvir a Tua voz e seguir o caminho que o Senhor preparou para nós. Fortalece a cada um que está ouvindo, Senhor. Fortalece essa vida, esse coração, renova a esperança do que está abatido, consola os aflitos, aqueles que receberam uma notícia ruim, Senhor, confirma a fé a esses corações, Senhor, que eles esperem, confiem e descansem em Ti, mas não sem deixar de agir, Pai. Porque oração é orar e agir, é orar e colocar em ação a direção do Senhor. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Creia que quando as suas forças acabam, o cuidado de Deus continua sobre você. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, porque você vai ter a experiência de que você não está caminhando sozinho. Que Deus abençoe sua semana e até amanhã no nosso próximo Café Espiritual. Beijos ao seu coração. Shalom Adonai.